noite, pessoal. É uma alegria hoje estar à noite conversando com vocês. O vídeo de hoje, ele vai apresentar um trabalho e uma atividade que o Bioexpansão realizou no dia 25 de maio, com um grupo de estudos pensando com o Bion do IEP. As psicólogas Michele Coleto e Adriana Hensteck apresentaram um trabalho que foi realizado a partir da análise do filme O Poço. O título do artigo se chama O Poço Desvendando seus enigmas sob a ótica da teoria de Bion. Então, aproveitem, curtam esse momento, que o trabalho está maravilhoso, vale a pena mesmo. E assim, num primeiro momento vai ser passado um pequeno trecho com recortes do filme para quem não assistiu. E depois tem uma apresentação do trabalho em lâminas e depois há uma discussão sobre o trabalho e com colegas que estavam também presentes na atividade. Então, curtam esse momento. É um filme que nos demanda bastante também, assim, ele nos impacta, mas o trabalho e o grupo de estudo nos ajudou a pensar esse filme e entender melhor muitos aspectos dele. Tá bom? Um abraço e tenham uma boa experiência aqui com esse vídeo que segue. Um abraço. Bom, que o filme, né, do trecho aí apanhado impacta a gente, né? E agora vamos escutar as gurias aí, né? Vamos ajudar a entender dentro do pensamento aí de Bion, né? Acho que pessoal, só para quem entrou depois, a gente está gravando, vou reforçar aqui para quem não quiser que a imagem apareça, tá? Feche a câmera, só vou avisar novamente aqui para... Gurias, com vocês então, né? Adriana e Michele. Então, a Rafa vai começar a passar a apresentação a partir do momento que vocês solicitarem aí, tá bom? Tá. Com vocês a palavra. Só me deem um ok que daí eu passo daí só. Pode botar, pode começar. Tá. Eu Só vou uma coisinha. Botar o Speak View, gurias, ali nos 3 pontinhos à direita em cima, vou pedir para vocês clicarem, se tem como clicar aí, para a gente tentar botar vocês como Speak View. Tu diz aqui no mais, onde tem os 3 pontinhos, aquele Isso. mais? Ou ali onde diz View, daí tu seleciona Speaker. Vamos ver, né, se eu consigo. Não tem problema, Adri. Deixa eu ver aqui. Se não, como vai ter as lâminas, talvez comece, porque as lâminas elas vão ocupar toda a tela. Isso, né? é. Aí depois, enquanto isso, ela procura o Speak ou View e passa. Pois é, no mais aqui no meu não apareceu. Tá. Não tem problema, Adri. Vamos aqui começando aí, se não... Não, aqui eu tirei a minha imagem sem querer. Então tá. Tá. Bom, primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, o convite. Deixa eu ver se aqui em configurações da reunião eu consigo só um segundo. Não. Não apareceu. Bom, então tá. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, né, da Anne, da Liege, para estar aqui, né,
apresentando esse trabalho, representando, então, esse grupo de estudos da teoria de Bion, e vou, então, falar um pouquinho, uma parte. A gente fez uma edição, né, de um artigo. Esse trabalho resultou num artigo, como foi dito, que foi publicado na revista do IEP, e o artigo é maior, é mais longo, né? Então aqui a gente vai ter alguns recortes, como no vídeo, né, do filme. Foi um trabalho feito durante a pandemia. Era um momento muito difícil para todos nós, muito angustiante, né? De muita confusão, muitas incertezas para todos. E aí surgiu a ideia, então, da gente fazer algum trabalho, né? Poder criar algo a partir dos nossos encontros no grupo de estudos e desse momento. E aí surgiu essa ideia do poço, e a gente utilizou, então, algumas situações para poder, né, para ajudar, né, a elaborar, acho que o momento que a gente vivia, que era caótico, tanto quanto impactante quanto o filme é, né? Então, foi ajudando a elaborar o filme, o momento, acho que foi uma conjunção de fatores. E a gente vai trazer, né, um pouquinho do que a gente conseguiu, assim, pensar e associar com alguns conceitos de Bion, mas é claro que o filme tem vários vértices, né? Isso é importante também a gente trazer. Tem o vértice social, né, do próprio diretor, né, segundo ele fala. Tem o vértice religioso, quer dizer, dá para, digamos assim, pensar em vários entendimentos, né? A gente, então, optou por entender a partir do nosso objeto de conhecimento, né, que é a psicanálise, e objeto de estudo, que é a psicanálise, e vamos ver se dá para entender, assim, um pouquinho do que a gente pensou hoje. Então, pode passar, Rafael. Ali estão o nome das colegas nessa primeira lâmina. Estão me ouvindo? Tá. Ali tudo são ok. aqui são alguns recortes das imagens do filme, né? Das imagens impactantes. Pode passar também. E aí o grupo se viu diante de um desafio, né? Que era tentar entender e elaborar a narrativa deste filme, que parecia para a gente, assim, algo surreal, tanto quanto o momento que a gente vivia, né? E, então, tentar compreender esse filme, né, a partir dessa concretude que ele apresenta e afrontando o que o humano tem de mais primitivo. E também, né, podendo explorar na teoria psicanalítica, em Bion, mais precisamente, instrumentos para atribuir significado à experiência emocional que o filme provoca. Esse impacto todo que a gente vive, né, quando vê o filme. O filme O Poço, então, do diretor Galder Castello Urrutia, é um longa-metragem de 2019, extremamente angustiante e que impacta os espectadores ao exibir, mediante uma situação absurda, a fragilidade do humano, e assim provoca muitas reflexões sobre a realidade atual. A travessia do filme inicia com Gorenk, homem franzino de meia-idade e protagonista, acordando em uma cela cinza, escura, com um buraco retangular no meio. Ele está acompanhado de um senhor chamado Trimagaz, com quem passará a dividir suas primeiras experiências dentro desse local. Eu não me conformei que eu não consegui fazer o que vocês me pediram, mas não deu para aparecer a imagem. Bom, vamos para a próxima lâmina. Problema. A escolha dos andares para os prisioneiros é aleatória e tem a duração de um mês inteiro. Assim,
pode-se passar, por exemplo, no 6º andar e receber alimentos quase intocados por 30 dias, ou estar no 70º, 59º e receber apenas pratos vazios, sendo obrigado a suportar a privação que pode levar à morte. Ou a fazer como Trimagasi, que conta ter matado seu antigo companheiro de cela e se alimentado de seus órgãos para sobreviver. Então, situações limites, né, que o filme vai apresentando. Sobre esse aspecto, é válido mencionar que o diretor do filme tentou retratar um tipo de prisão para escancarar o egoísmo humano dentro de uma óbvia divisão de classes. Ressaltou que aqueles que são os de cima, os de baixo e os que caem. Nesse sentido, se quem está no topo economizasse comida, sobraria para a cela seguinte, e assim todos conseguiriam comer, pelo menos um pouco. Mas o sujeito costuma abusar do privilégio quando está em níveis superiores, fartando-se de comida sem pensar no andar seguinte, naquele que vai se alimentar dos seus restos. Além do egoísmo, surgem a crueldade e a inveja, esta última como expressão da pulsão de morte, postulada, então, pela Melanie Klein, que é outra autora da psicanálise. Entra-se na seara da ética, dentro do espectro narcisismo-socialismo e da teoria do conhecimento. Então, para Bion, né, a gente vai ver que uma experiência emocional, ela sempre vai englobar 3 vínculos: o vínculo do amor, do ódio e conhecimento. E o Arnaldo Schuster, que é um estudioso de Bion, ele comenta que trata-se de uma teoria dos afetos, em que se pode perceber que nem sempre o ódio é o contrário do amor. E os desdobramentos sempre vão compreender uma dimensão ética, sendo que as experiências emocionais não são lineares, e a ética existe como condição humana. Então, o espectro narcisismo e socialismo representam um movimento contínuo, sendo que nos extremos não existe vida mental, e as flechas duplas vão evidenciar a relação de movimento e cesura entre os polos. Então, fica-se entre esses 2 polos, né? A indiferença, como expressão do ódio negativo, bem como o mecanismo da identificação projetiva, que é um conceito de Klein, auxiliam a compreender os personagens do filme que não conseguem deixar um pouco de comida para o andar de baixo. Há necessidade de se livrar da angústia, sendo ela, então, imputada ao outro. Neste caso, provocar que aqueles que habitam os andares abaixo fiquem depositários deste aspecto faminto. Assim, a identificação projetiva serve para aliviar a angústia da certeza da falta. O outro, então, é que fica, né, com a falta, a fome. O poço evidencia o quanto a sociedade é uma engrenagem em que cada sujeito participa, mesmo sem perceber, como responsável por seu funcionamento, muitas vezes desigual, garantindo, inclusive, a manutenção dessas desigualdades. Quando alijados das necessidades básicas, o mais primitivo vem à tona, o monstruoso animal irracional, aquele que caçaria a qualquer custo que se movesse à sua frente. Tal fenômeno assemelha-se ao que traz Bion em suas contribuições a respeito dos movimentos grupais, atentando para os conceitos dos pressupostos básicos. Em contraste com a função do grupo de trabalho, a atividade de suposição básica não exige do indivíduo a capacidade de cooperar. Bom, voltando ao filme, então, Goring faz uma entrevista para entrar nesse programa de experiência traumática, vivendo por 6 meses como prisioneiro, a fim de obter um certificado. Mas não fica claro de que se trata esse documento. Ele fala que ajudaria a interromper seu vício pelo cigarro. Surge, então, no grupo de estudos uma pergunta: será que conseguirá?
percebe-se que nem todos conseguem, segundo as situações que vão se desenrolando. Outra indagação aparece: por que alguém escolhe a prisão e, ao escolhê-la, o que poderia provocar? O sujeito perderia sua identidade, despersonalizado pela privação, e enlouqueceria? Foram algumas questões, né, que foram surgindo para nós. Além disso, cada candidato ao poço poderia escolher um objeto especial. O objeto escolhido por Goreng, o livro Dom Quixote, poderia servir para aconchegar e afirmar algo bom em sua memória. Mas parece não ser suficiente num lugar como este, e ele se depara com um sofrimento extremo. Infere-se que busca um saber sobre si, denotando ser pensante, desejando entrar em contato consigo mesmo. O que significa estar neste lugar? Essa certificação que receberá após 6 meses, o que representa? A que se submete uma pessoa por um certificado? Uma validação do quê? Então, novas interrogações no grupo, né? E a reflexão sobre essa questão do pensar, né? De não ter as certezas, de poder tolerar, não saber, que era, naquele momento também, uma situação que todas nós estávamos, né? Inclusive em relação à pandemia. O sinal K de conhecimento é utilizado para referir-se ao vínculo entre um sujeito que busca conhecer um objeto e um objeto que se presta a ser conhecido, né? Relacionado, então, a esse ser pensante, essa possibilidade de acessar o conhecimento. Prosseguindo, então, de acordo com o filme, Goreng acorda no nível 171, amarrado por tiras de lençol como um caramujim, que é uma referência ao prato predileto dele, o escargot. E o Trimagasi, o colega de cela dele, chamava ele assim. Quando começar a sentir fome, Trimagasi pretende usufruir de Goreng, cortando seus pedaços de pele superficialmente para que ambos se alimentem. Isso será facilitado, pois tem consigo o objeto de escolha para acompanhá-lo na prisão, uma poderosa faca que se chama Samurai Plus, uma super faca, que se afia sozinha ao cortar. Para ambos sobreviverem a esse período crítico sem comida, as lesões em Goreng serão cuidadas por Trimagasi, que o aconselha a ficar calmo, dizendo que não adianta gritar ou esbravejar. Se essa ação é em prol de sobrevivência, isso se justificaria? Estranho, né? O ódio, simbolizado pela faca, estaria a serviço da vida? Um ódio-faca que se autoafia, quanto mais é utilizado, replica a maldade e se caracteriza como ódio negativo. Evidência disso é a hipocrisia contida na expressão meu caramujinho e na crueldade em cortar pedaços de seu companheiro, mesmo que seja com a falsa premissa de nutrição de ambos. Então, essa foi uma das reflexões do grupo, né? E nós chegamos a essa conclusão quanto à questão ali, né, do Trimagasi com o Goreng. Ao amarrar Goreng, Trimagasi não lhe dá direito de escolha. Fica-se diante do que Bion denominou transformações de alucinose, que podem ser descritas como transformações que ocorrem no limite da capacidade do pensamento humano. Bom, eu vou parar por aqui e vou pedir que a nossa colega, então, de grupo, a Michele Coleto, continue, né, falando um pouquinho mais, trazendo mais algumas contribuições. E quero também pedir desculpa que eu estou um pouquinho gripada, né? Então, a minha voz hoje não está tão boa, mas agradeço, e a Michele vai agora contribuir também e ajudar aqui. Então tá, boa noite. Deixa a Adriana descansar um pouco a voz dela. Aqui. Retomando, então, as cenas do filme, ocorre uma mudança.
né? O Goreng vai para o nível 6 do poço. E lá ele encontra um novo prisioneiro, Bahará. Este traz uma corda consigo e comenta que pretende subir. Diz ser um homem religioso que busca sair daquele inferno, como se entendesse que o nível 0 seria o paraíso. Bahará tem a crença de que existe uma salvação, se chegar ao nível 0. Como encontrar a solução daquele problema? Goreng vê neste companheiro uma chance de mudança e refere que terão de trabalhar juntos, mesmo pensando diferente, e talvez tenham que fazer o inverso, descer para distribuir a comida aos níveis abaixo, nos quais esta não chega. Parece, então, que o grupo de trabalho, com objetivo comum, como citado acima, começa a se formar. Ao se utilizar da corda, seu objeto especial, Bahará pretende fugir do poço, ou seja, da experiência emocional dolorosa. No entanto, a corda poderá servir como meio de fuga, ou como um elo de ligação entre os andares, emoções. É possível distinguir a posse de um conhecimento corda como resultado da modificação do vínculo K, da posse de um conhecimento utilizado para evitar o sofrimento. Embora pensasse na fuga como saída, ele consegue escutar Goreng, mudando o seu destino e se afastando do estado mental fundamentalista em que predomina a crença e o impede de pensar. Então, eles conversam, né, e apareceu, acho que o pedacinho ali nas cenas, né, que ele tenta passar essa mensagem para o Bahará, e então os dois tentam fazer essa dupla, né, essa parceria de trabalho ali. Então, um outro no espelho mostra um novo começo para Goreng, junto de Bahará. Logo, uma dupla criativa se forma e a teoria do pensar violiana vem auxiliar a reflexão nesse momento. No desenvolvimento do psiquismo, o aparelho de pensar surge para dar conta dos pensamentos. Na medida em que existe um pensamento, há necessidade de um aparelho que se encarregue dele e se coloque a pensar. Diante de uma frustração, a saída é criar. A tolerância à frustração é um elemento crucial nesse processo. Caso se tolere a frustração, a união da concepção com as realizações, sejam elas negativas ou positivas, dá início a procedimentos necessários ao aprender com a experiência. Então, tudo isso se resume na busca por algo no lugar do não saber, que era o lugar que a gente também se encontrava naquele momento da pandemia. Do não ter, do não ser, da falta. A prisão, então, limitou Goreng a criar uma saída para sobreviver em prol de algo maior, como um ato altruísta, ajudar os que ali estavam, fadados ao desespero. Dessa forma, a personalidade não psicótica, com predominância da pulsão de vida, emerge naquele encontro com Bahará. Se tornariam Don Quixote e Sancho Panza para lutar, peregrinar juntos e se libertar após vários aprendizados? Nesse contexto, poderia se pensar também na dupla psicoterapeuta-paciente. A pulsão de vida entra em jogo e está em predominância o espectro narcisismo-socialismo, a possibilidade de viver a alteridade, a solidariedade de enxergar o outro. Leva à mudança na ação, que deixa de ser evacuatória para então ser construtiva de algo novo. Bahará decide ajudar Goreng nessa missão de descer pela plataforma e levar a comida até os prisioneiros dos níveis abaixo do andar 50, onde sobram só migalhas ou nada de alimentos. Eles escolhem levar a faca de Trimagasi nesse desafiadora jornada de alimentar a todos, racionando a comida até chegar ao fim do poço, para retornarem ao nível 0 e saírem dali.
Com essa metáfora, a faca se torna a ponte para usar o vínculo do ódio a serviço da vida, a agressividade como uma expressão da pulsão de vida, somando-se aos outros vínculos da experiência emocional, como o amor e o conhecimento. Entretanto, no decorrer da descida, os dois têm uma conversa com um sábio que aconselha levar uma mensagem ao escolherem a comida mais gostosa, precisando chegar ela intacta até a administração do local, a fim de resolver o problema. Utilizam-se do pensamento como forma de solucionar uma situação e entrar em contato, então, com o vínculo do conhecimento. Rapidamente, escolhem a panna cotta, doce confeccionado com leite, que deveria permanecer intacta até o final dos níveis para voltar ao topo, dando a entender que algo não estava bem. Então, a gente traz, então, a teoria dos vínculos. Então, ela pode ser vista aqui, que funcionaria como uma maneira de estabelecer uma ligação e também uma separação em forma de barreira de contato, em que os elementos alfa conseguem fazer a função de unir e separar aspectos da realidade interna e externa, consciente e inconsciente. Também, nesse caso, surge a metáfora dos andares como estratos mentais, ou seja, chegar até o fundo do poço para então encontrar sua verdade e voltar ao topo, o andar zero transformado. Ao chegarem no último andar, 333, quase sem forças, percebem uma criança em perfeitas condições. Acabam alimentando com a panna cotta, em um gesto de solidariedade sem imposição. Percebem, então, que a menina é a mensagem. Este momento pode ser entendido como fato selecionado, a fim de designar algo que dá ordem a algum caos, uma experiência emocional de descobrimento e coerência, gerando a mudança catastrófica, o que levará à ampliação do psiquismo. Os personagens decidem colocar a criança na plataforma, pois a identificam como sendo a mensagem, deveria subir e chegar até os administradores, a única esperança para eles. A panna cotta, enquanto mensagem, se torna o elo, o vínculo entre todos os níveis, saindo da posição esquizoparanoide e entrando na depressiva. Pode-se imaginar que, ao chegar ao fundo, o doce ingerido pela criança a torna a mensagem. O final dessa película é uma grande incógnita com diversas ideias, podendo levar a inúmeras interpretações. Ao afinar a lente e colocá-la em Goreng, pode-se compreendê-lo como um paciente que estava em busca de um certificado para ser reconhecido e sentir existindo. De fato, pode-se entendê-lo hipoteticamente em um tratamento pessoal, em que tenha sido necessário chegar ao fundo do poço e encontrar a criança desamparada que existia dentro dele, para depois seguir em frente. Talvez esse se caracterize como chegar até ó e vir a ser o que se é, de Goreng, ou seja, trata-se de um paciente à procura de si mesmo. A criança aparece contrastando com todos os personagens intacta, como sendo uma parte bem nutrida e contida de Goreng. Ao ir ao encontro da sua criança pela criação do pensamento, é possível finalmente existir e conquistar o certificado, certidão de nascimento. O andar zero seria o seu renascimento, numa existência genuína. O poço representa uma possível metáfora de um útero que mostra aos personagens outros destinos, a partir do desenvolvimento da capacidade negativa para tolerar as meias-verdades e o não saber. Tem-se como resultado a possibilidade de aprender com a experiência e transformar a realidade. No final, fica a pergunta: quem sai do poço? Uma possibilidade que o grupo pensou é imaginar que Goreng, então, se retira com seus objetos internos, bons e maus, fazendo parte dele, e agora integrados à sua personalidade, tornando-se
uma nova pessoa, um novo nascimento para vir a ser. Assim, a busca pelo certificado faz entrar no poço. O doce, bom leite, a sua criança pura, o fará sair. Entrar em contato e integrar seus aspectos da parte psicótica, trimagase, vínculos sob predominância da parte psicótica, KLH negativo, e com a criança preservada, o fará vir a ser o que é. Entendendo que o espectro narcisismo, socialismo estará sempre em movimento, né? As setas mostram isso, levando os personagens pacientes ao crescimento mental, à sua verdade. Então, encerramos aqui. Bias, que trabalho lindo de vocês, assim, né? Acho que a gente pode pensar muitas questões, acho que vocês fazem um belo passeio pela obra do Bion, assim, com o filme, acho que a gente vai vendo todos os conceitos, as ideias do Bion, vocês vão costurando com o filme, é muito, assim, vai ficando muito claro, assim, foi ajudando a pensar e a digerir o filme, que eu acho que no primeiro momento a gente viu aqui, gerou um silêncio, né? E o que vocês fizeram com o trabalho e com a escrita e na apresentação, ajudando a digerir assim, o filme, foi muito... e a metabolizar as impressões do filme, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer, a gente, acho que, né, Anne, acho que vamos abrir para o pessoal, quem quiser falar, tu também vai falar um pouquinho, quem quiser falar, acho que a gente pode botar a mãozinha ali também, né? Na reação, mas muito bom. Lindo trabalho mesmo. Eu acho que tem... Pode falar. Uma coisa que a gente, né, lendo e relendo, parece que como a gente estava num período tão caótico, né, de não saber como é que seria, né, a gente não podia mais se ver, estava todo mundo limitado na sua casa, né, o quanto o filme, a gente se identificou com aquele personagem também perdido ali, e trazendo a teoria, estudando e lendo os conceitos, parece que a gente se sentiu um pouco acolhido. Parece que essa elaboração é um acolhimento tanto para nós como para o Goreng, assim, né? Para dar um fim, né? De uma forma esperançosa, né? Que a gente sente, né? Como sendo a criança algo de esperança, né? Para buscar, né? Para resolver o problema, né? Eu acho que aquilo que vocês falaram, né? O filme, ele é muito impactante, né? E ao mesmo tempo o trabalho, ele traz muitos conceitos, né? Eu acho que assim, a gente fica aberto também para se alguém quiser trazer alguma questão de algum conceito que não tenha ficado muito claro, ou alguma complementação, porque de repente as pessoas assistiram o filme e têm outras ideias, ou enfim, podem complementar para a gente poder, né, discutir, né, porque eu acho que nós trouxemos, aliás, foi uma parte, né, gurias, a gente resolveu escolher alguns aspectos, né, dessa, Sim, do artigo, né? Do artigo, né, para a são gente muito poder... que a gente tentou ir colocando alguma coisa sobre eles, né? Estamos abertos aqui, né, para ver se alguém também, o que ficou acrescentar, né, porque eu acho que várias mentes também podem acrescentar mais coisas, ou, como eu disse, né, alguma dúvida a respeito de algum conceito que a gente tenha comentado. Bom, a Merilane já quer falar ali, já levantou a mãozinha. Pode falar, coisa boa. Coisa boa. Isso aí, vamos trocando aqui, né, gente? Isso aí, porque eu acho que a gente, para começar a engrenagem. Eu não me contenho, preciso falar. Que bom. Eu gostei muito do trabalho de vocês, parabéns e obrigada, né, por isso.
E foi um estímulo para eu assistir ao filme. Eu não tinha tido coragem de assistir esse filme até hoje. Aí hoje eu me organizei para participar desse momento, né? E reservei um horário à tarde para assistir ao filme. E eu fui de cara impactada já com a primeira frase. Existem 3 tipos de pessoas: as de cima, as de baixo e as que sempre caem. Uhum. E vocês, a apresentação de vocês, o trabalho de vocês foram nas minúcias, né? Detalhando coisas com essa interlocução com o pensamento, né? De teorias. Isso foi super interessante para mim, porque do filme, do impacto todo, eu fiquei como uma espécie de síntese, sabe? Assim, após assistir, né? Que assim, mas que eu saí do filme com a esperança, né? No meio daquela agonia toda, eu saí com a esperança, né? E de pensar, né? Os de cima, os de baixo que sempre caem. E que para subir é preciso descer sempre. É preciso viver esse caos, né? Eu me lembro muito de você, Anne, de falar, viver esse caos mesmo, não é tempestade, estou confundindo as palavras aqui, esse tumulto. A turbulência emocional. Isso, obrigada. Tem muita turbulência aqui. É preciso viver a turbulência emocional para que algo novo possa surgir. Né? E surgiu, né? E a mensagem da garota, que é a esperança, eu pensei, assim, como ficou para mim, enquanto assistia, é a fé bioniana. Em algum momento será possível. Né? Pode não ser agora, não conseguimos pensar agora, mas em algum momento será possível e esse novo surgirá. Né? Então... É como se a criança pudesse ser considerada uma pré-concepção, né? Em busca de uma realização, né? Algo que no futuro vai acontecer, que é isso que tu está falando da esperança, né? É porque a criança, quando eles encontram, até ali eles estavam, né? Não, o sábio disse, né? Que é uma comida, é a panacota, enfim, né? Mas a criança intacta, né? Que eu acho que isso nós pensamos, né? Na metáfora do que a gente encontra no tratamento pessoal, né? A gente vai em busca de uma criança que está perdida, né, ou desamparada, né? E poder acolher essa criança. A gente pensa nos objetos, enfim, na relação objetal e como a gente tem que acolher a nossa criança desamparada. A gente faz, né, a metáfora e a comparação com o tratamento pessoal, né? Mas ou a jornada do humano, né? Claro, pegando pelo vértice psicanalítico, né, e de Bion, né, porque esse filme ele foi, né, eu acho que quando o diretor resolveu fazer, ele estava vendo a questão social, né, Ele tem uma dimensão, né, social, mas ele cabe muito bem na dimensão individual, né? Sim. E eu me lembro de ver um artigo da Nina Leite, é justamente o zero e Bion. Então, vamos chegar no nível zero. Você sente tanta coincidência, né, o zero e Bion. Exato. E interessante que esse filme também me fez pensar na Clarice Lispector, no texto Água ao Vivo, porque vocês, com a avaliação análise de vocês, falando do personagem, esqueci o nome dele agora, o Tri, sei lá das contas, e o Tri... Trimagazi. Eu fui pesquisar sobre o nome, ele significa, ele é uma junção de 2 palavras em malaio que significa agradecimento. E vocês falaram do Trimagazi como a parte psicótica do Borengue. Parte psicótica. Assim como a mulher também.
né? E como a mulher também sendo outra parte psicótica dele, digamos, né? E aí, por que me fez lembrar da Clarice Lispector? Porque numa parte do conto Água Viva, ela fala que tipo, sou forte. E só sou forte porque eu comi minhas entranhas, né? Então, como é necessário a gente comer nossas entranhas, como ele comeu parte do Primagás, ele comeu parte da mulher, que o colocou lá dentro, né, inclusive, tive que botar para dentro também, né? Para dentro, mergulho profundo, né? Não há Um isso, mergulho, não há né? como escapar, né? É preciso fazer isso, é preciso, para ir ao céu, é preciso morrer. Pessoal, tem algumas mensagens aqui que o legal. pessoal vou ler aqui. Obrigada, Merilane. Bom, quem quer mais falar, acho que eu vou ler Obrigada. porque as pessoas colocaram aqui, né? A Michele tinha caído. A Maria Isabel dos Santos colocou muito bom trabalho, pessoal, infelizmente preciso sair, mas depois vou assistir. Parabéns pelo trabalho. A Nicole colocou muito bom o trabalho de vocês, gostei da associação que vocês fizeram, que a busca de um certificado, de uma certeza, o levou para o poço, mas ao mesmo tempo o trabalho de vocês traz uma mensagem esperançosa, quando ele encontra a menina e pode resgatar poder resgatar um sentido para si que ele estava procurando. Muito bom, acho que tem bem isso, né? Oi, Josi. Oi. Ai, que bom te ver. Bom. Bom. Que bom te ver também. Vai lá, que coisa boa. É bom te ver, que bom conhecer o grupo e ouvir esse trabalho lindo, lindíssimo. Queria dar os parabéns assim para o grupo como um todo e principalmente assim admiração pelo desafio que deve ter sido fazer essa escrita e mergulhar nesse filme, assistir esse filme. E falar e trabalhar, e o desafio, e ao mesmo tempo também como deve ter sido possível, assim, de elaborar questões que a gente, enfim, todos vivemos e bem difíceis, né? Mas, enfim, fiquei pensando muitas coisas também, eu não assisti o filme, não consegui também assistir o filme, talvez agora, depois desse acolhimento também, né, de vocês e dessa possibilidade de falar um pouco sobre, mas eu fiquei pensando, sim, em muitas coisas e acho que aquele encontro do Bahará me fez pensar no conceito da pré-concepção, que eu acho que a Anne trouxe agora, né, porque eu acho que ali ele conseguiu também ter esse aliado e essa renovação dessa pré-concepção que às vezes a gente precisa ter, né, esse investimento do outro para poder continuar acreditando que lá em cima, como foi o que o Bahará disse para ele, tem algo que, né, vai ter, né, algo que vai nos atender a nossa expectativa. Mas também pensei no continente contido, né? Eu fiquei pensando assim, o homem e poço, né? Quem contém, quem é o continente, né? Nós temos o poço, né, como conteúdo, porque, enfim, por isso que vocês trouxeram, assim, que temos que mergulhar e profundo, né, das nossas, enfim, mazelas, mas nós também somos conteúdo desse poço, que no caso ali no filme, né, o poço mesmo concreto, que eu acho que daí seria o social, enfim, mas também, sim, somos vítimas, mas também algozes, né, somos conteúdos e continentes. Mas, enfim, muito legal. Parabéns mesmo pelo desafio, pela proposta de vocês. Bem fértil foram essas, né? Parabéns. E eu acho também que o grupo trouxe nos ajudou, né? Ajudou a poder elaborar e metabolizar tudo isso, né? O próprio grupo, né? Conteve as angústias ao lidar com esses temas, né? Que o Poço traz, com as cenas, enfim, com a história, porque a primeira, assim, digamos, né? A reação é querer fugir, né?
E isso não é só com o filme, é com a gente mesmo, com as coisas que a gente não quer ver da gente, né? Então, aquelas coisas que a gente quer fugir, não quer enfrentar. E aí o grupo também, e a teoria também nos ajudou nisso, né? A poder entrar em contato para, a partir disso, conseguir entender melhor, né? O que se passava, enfim. Eu acho interessante que durante todo o trabalho que a gente foi produzindo e depois lendo aqui, eu ficava pensando muito no processo do grupo também, representando todo o processo, é uma jornada também, né? Então, achei muito legal, assim, tem muito a ver com o processo do grupo para conseguir criar esse trabalho e conseguir chegar ao conhecimento, né? Algum conhecimento, algum sentido, né? Para tudo isso, dar algum sentido para tudo isso. Mais uma palavrinha, posso? Claro. Pode, acho que depois a Mariana. Eu fiquei... Ah, tá. Eu pensei também, associei com a Alice, né, no País das Maravilhas, porque ela também entrou no buraco lá, né, no poço lá, enfim, né, bem mais colorido, né, mais divertido que esse poço do filme, mas como ela precisou ter coragem também, né, para poder entrar sem saber o que ela ia encontrar, onde ela ia dar, e quando eles ali decidem descer para poder subir, eles não sabem quantos níveis mais, aonde que eles vão parar, mas precisou ter essa coragem, né, enfim, para se descobrir e para ajudar outros também, né? Uhum. Sustentar essa incerteza, né? Não saber onde é que vai dar, se vai conseguir, se não vai. Por isso que a gente fez a comparação com o tratamento, né? Tolerar esse não saber. Uhum. Uhum. Acho que a Mari quer pegando, falar isso. Pegando um pouquinho do link da Adri, né? Falando um pouquinho do nosso grupo, eu acho que a gente a gente se transformou verdadeiramente num grupo de trabalho, né? Naquele momento. Então, a gente se uniu, né? Num momento de crise, né? E os encontros fez a gente se transformar nesse grupo, né? E o vínculo também, acho que ele foi se transformando, foi crescendo. Então, acho que foi muito bonito, né? Acho que todo o processo de construção, né, do artigo. Está sem áudio, Liege. E continua o processo, porque a gente está aqui pensando e vocês trouxeram, né, expandiram para além. Exatamente, é isso aí. É isso aí. A gente aqui a digerir, a pensar e talvez conter, né? Porque eu me impactei de novo com o início, com o filme, com o vídeo que vocês trouxeram, e muito difícil, né? E para conter, eu acho que essa analogia com a prática clínica, nossa vivência como indivíduo, do que a gente contém, como a gente lida com os nossos conteúdos, né? E como a gente vai... E quando a Anne falou da pré-concepção, eu fiquei pensando também só para... Acho que a pré-concepção entra aqui como talvez a esperança nesse sentido, né? A menina, essa pré-concepção, no estado de expectativa, talvez a pré-concepção de ser compreendida também dentro dessa, de que algo vai acontecer, né? E vai realizar ali, né? Então, talvez... De algo no futuro vem, né? Vem. Eu acho que é essa, porque exato, o ato de fé, porque agora é muito interessante o processo que aconteceu no grupo agora, quando foi passado o filme, né, por isso, porque a gente achou que não era o que a gente tinha feito. A gente não reconheceu, a gente começou a falar no grupo, mas é esse filme mesmo. Que a gente não reconhecia como se a gente... É muito interessante o fenômeno, né? Porque é um filme tão impactante e a gente estava tão imbuída no trabalho que a gente quase deletou o filme, né? Porque a gente fez o trabalho como algo criativo em cima do filme. Eu comecei a olhar, eu pensei, meu Deus, mas como esse filme é horroroso, sabe? Porque, e eu pensei, se é esse filme mesmo, nós começamos aqui no grupo, né? A gente começou a ver, foi me dando uma confusão,
né? Eu assistindo ali, eu disse, mas esse é o filme, mas tá ao contrário, as gurias colocaram o final primeiro, Foi cadê um o fenômeno, início? E a gente começou a se falar pelo grupo, mas esse é o filme, gurias, tá certo. É o que causa, né? O filme, ele causa isso, né? É desconcertante, né? Ele desconcerta mesmo. Gente, alguém mais quer falar? Não sei. Pois é. O Ângelo quer falar. Eu gostaria de só agradecer, né? Porque eu me senti salvo com os detalhes. Eu até achei bacana isso que a Anne falou, né? Parece que exorcizar do filme, né? A partir daqui, criar, né? Poder pensar, porque ele, vamos dizer assim, ele é pesado demais, né? Eu fiquei porque eu vi que fazia sentido, né? Mas eu não via, eu não conseguia pensar. E eu fiquei com esse desejo de ver novamente, né? Para poder me recuperar daquele impacto que ele causou. E eu não tinha até então, e eu não tive tempo agora de ver, através das cenas aqui, eu recuperei, né? Então, eu me senti salvo, né? Assim, de poder pensar numa coisa que é praticamente impossível, né? Então, acho assim que foi muito bacana esse passeio mesmo que vocês fizeram, e assim, levando em conta, né, que é a obra de arte, que é o filme, esse contexto, né, de pandemia, onde vocês se reuniram para pensar, assim, vamos dizer assim, que num momento de guerra, né? Vocês conseguiram pensar a guerra num momento de guerra. E a salvação, para mim, é nesse sentido, de ver mesmo, né? Uma luz no fim do túnel e conseguir, assim, pensar numa coisa tão difícil de ser pensada, né? Então, eu me senti presenteado com essa noite, né? E vocês estão de parabéns. Eu não podia deixar de dizer que Obrigada. Me senti assim, exorcizado daquele peso. Por isso que vocês falaram assim, que queria esquecer o filme, né? Era isso mesmo, né? Que bom, eu agora estou estimulado para ver novamente, porque, né? Com esses recursos, viu? Obrigado mesmo. Quero continuar acompanhando vocês. Obrigada, Ângelo. E tem o artigo, está na revista do IEP, né? Quem quiser ter acesso, né? A gente pode botar, né? Depois eu gostaria. Foi bom você falar, porque eu ia pedir. É um artigo online, né? A gente colocou na descrição. Está na descrição. Da postagem da semana passada, mas eu vou colocar nessa última, porque daí fica ali o registro também da descrição. Isso. Da revista número 22 de 2020. De repente, a gente pode colocar o link na bio. A gente coloca o link na bio, que daí fica mais fácil de acessar ali. Daí. Isso. Que legal. É uma revista online, né? Então é só entrar no site, aí se inscreve e pode ter acesso, porque o artigo ele é bem completo. Nós pegamos para essa apresentação, pegamos alguns aspectos, mas o artigo ele é bem completo, ele abarca, né, todos os aspectos que nós enxergamos do filme, né? Porque, e da teoria, Anne, e da teoria, aqui nós pegamos a questão dos grupos, enfim, mas tem muita coisa, tem conhecimento, pensamento, enfim, a gente vai, né, andando por vários conceitos, e eu acho que nos ajudou muito mesmo a compreender, né, o filme, né? Porque eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando agora, assim, que o filme, ele é meio parecido com os livros da Klein, né? que a gente lê os textos da Klein e daí todo mundo fica meio psicótico, né? Quando a gente dá aula de Melanie Klein, os alunos todos ficam enlouquecidos. E acho que esse filme, ele cala dentro da gente com as coisas que nós temos mais horrendas, que todos nós temos, né? Então, acho que é isso que faz com que a gente não queira enxergar, né?
que é o mal que nos habita, né? E claro que, né, e quanto a gente, muitas coisas, claro, eu acho que isso se amplia para a questão social, mas, né, que a gente estava falando, né, que todos nós temos isso dentro da gente. O que é o social, se não a projeção do individual, né? Exato. Se a gente for o conjunto, né, o conjunto dos indivíduos, né? Indivíduos, Então, nós temos isso dentro de nós, o poço, né? Esse poço. Sim. Você falou, como a Melanie Klein, né? Concordo. Mas aí eu vejo o Bill também, né? Sim. Como a obra do Bill. Tem hora que parece um desaforo, né? O leitor. Como esse filme também, um desaforo. A gente tem que suportar aquilo para poder conseguir pensar, né? Tem mais um comentário aqui da Daiane, muito interessante, Associação Palice. Lembrei do conto de Baba Yaga, que adentra a floresta para encontrar a bruxa e voltar conectada de sua intuição. Parabéns, gurias, pelo trabalho super interessante. Obrigada pela oportunidade. Gente, nós estamos aqui, tá difícil encerrar esse encontro aqui. Eu só sei que, olha, a gente tinha combinado um horário, né, Anne, aqui, mas... Mas extrapolou um pouquinho. Um pouquinho, né? Mas é necessário, quem sabe, a gente está expandindo o tempo aqui, né? Nós, que a gente para poder... Não sei se alguém quer colocar mais as gurias, alguma, né? Acho que para a gente ir também encerrando aqui, Anne. Encerrando e convidar para o próximo evento, né? Isso, que vai ser... Vamos falar aqui para o pessoal, está anotado aqui, deixa eu achar aqui minha anotação. No dia 22 de junho, pessoal, nós vamos estar com a Marina Ribeiro, às 20h30. Depois a gente vai divulgar, ela vai estar aqui no Expansão, também vai ser pelo Zoom, ela vai falar sobre reverir um pensamento imaginativo, no dia 22 de junho. A gente, né, a gente está um pouco meio que definindo a quarta-feira do mês como sendo um encontro assim, mensal do Bio em Expansão, tem sido assim, né? A gente tem conseguido. Sim. Então, o próximo encontro é com a Marina, que vai estar eu acho que é dia 29, não? Ah, não. Ah, é 22, 22. Tá. Depois eu tenho que rever isso. Depois tem que rever até essa data. Na quarta-feira do mês, né? Tá, bom, mas... tá bem. Tá bem. Vamos combinando assim, mas, pessoal, né, a gente só tem a agradecer, né, Anne, agradecer as gurias, agradecer, assim, a generosidade. Pela presença de todos, né, também, pela participação. E, assim, seguimos juntos, assim, né? A gente também está aberto assim, nesse espaço, né? Sugestões que vocês queiram dar de temas, né? Que a gente possa também ir aqui junto construindo esse espaço aqui que é de todos, né? Então, obrigada mesmo. Uma ótima noite para todo mundo, final de noite. Parabéns, trabalho maravilhoso. Gratidão. Parabéns. Obrigada, a gente também ajudou muito a processar aqui. Obrigado. Beijo. Beijão para todo mundo, bom descanso. Bom descanso. Tchau, boa noite. Boa noite.